Capítulo 27. O cavalo castrado e embriagado. Mate não escapou do acampamento sem as Aes Sedai, é claro. Mulheres sangrentas. Ele desceu a antiga estrada de pedra, não mais seguido pela banda. Ele estava, no entanto, acompanhado pelas 3 Aes Sedai, 2 guardiões, 5 soldados, Talmanes, um animal de carga e Thor. Pelo menos a Ludra, a Matera e Egianin não insistiram em vir. Este grupo já era muito grande. Os pinheiros de 3 agulhas guardavam a estrada, cheirando a seiva de pinheiro, e o ar estava melodioso com os chamados dos tentilhões da montanha. Ainda faltavam várias horas para o pôr do sol. Ele havia parado a banda perto do meio-dia. Ele cavalgou um pouco à frente das Aes Sedai e Vardês agrupadas. Depois que ele recusou cavalos e fundos de Joline, eles não estavam dispostos a deixá-lo ganhar outro ponto. Não quando eles poderiam forçá-lo a levá-los até a aldeia, onde eles poderiam passar pelo menos uma noite em uma estalagem com camas macias e banhos quentes. Ele não discutiu muito alto. Ele odiava ter mais línguas falando sobre a banda, e as mulheres fofocavam, até mesmo as Aes Sedai. Mas havia pouca chance de a banda passar sem causar um rebuliço na vila de qualquer maneira. Se alguma patrulha Seanchan conseguisse passar por esses caminhos sinuosos nas montanhas. Bem, Mate teria apenas que manter a banda em um ritmo constante para o norte e pronto. Não adiantava chorar sobre isso. Além disso, ele estava começando a se sentir bem novamente, cavalgando Pips por aquela estrada, a brisa da primavera fresca no ar. Ele começou a usar um de seus casacos mais velhos, vermelho com acabamento marrom, desabotoado para mostrar sua velha camisa bege por baixo. Era disso que se tratava. Viajar para novas aldeias, jogar dados nas estalagens, roubar algumas garçonetes. Ele não pensaria em Tuon. Flamin Seanchan. Ela ficaria bem, não ficaria? Não. Suas mãos quase coçavam para jogar dados. Fazia muito tempo desde que ele se sentara em um canto em algum lugar e jogará com o tipo comum. Eles teriam um rosto um pouco mais sujo e uma linguagem mais grosseira, mas seriam tão bons de coração quanto qualquer homem. Melhores do que a maioria dos senhores. Talmanes cavalgava logo à frente. Ele provavelmente desejaria uma taverna melhor do que Mate, um lugar para participar de um jogo de cartas em vez de jogar dados. Mas eles podem não ter muita escolha. A vila era de tamanho decente, provavelmente digna de ser chamada de cidade, mas era improvável que tivesse mais do que 3 ou 4 estalagens. Suas escolhas seriam limitadas. Tamanho decente, Mate pensou, sorrindo para si mesmo enquanto tirava o chapéu e coçava a parte de trás da cabeça. Inderstap teria apenas 3 ou 4 estalagens, e isso a tornava uma cidade pequena. Ora, Mate conseguia se lembrar de quando ele pensava que Baerlon era uma cidade grande, e provavelmente não era muito maior do que esta Inderstap. Um cavalo parou ao lado dele. Tom estava olhando para aquela maldita carta novamente. O rosto do magricela menestrel estava pensativo, seu cabelo branco balançando na brisa, enquanto ele olhava para as palavras. Como se ele já não as tivesse lido 1000 vezes. Por que você não guarda isso? Disse Mate. Tom olhou para cima. Levou um tempo para que o menestrel descesse até a vila, mas Tom precisava disso, precisava de alguma distração. Estou falando sério, Tom, disse Mate. Sei que você está ansioso para ir atrás de Moiraine. Mas vai levar semanas até que possamos nos separar, e ler essas palavras não fará nada além de deixá-lo ansioso. Tom assentiu e dobrou o papel com dedos reverentes. Você está certo, Mate. Mas eu estava carregando esta carta há meses. Agora que a compartilhei, sinto. Bem, eu só quero continuar com isso. Eu sei, disse Mate, olhando para o horizonte. Moiraine. A torre de Genjei. Mate quase sentiu como se pudesse ver o prédio lá fora, se aproximando. Era para lá que seu caminho apontava, e Caemin era apenas um trampolim ao longo do caminho. Se Moiraine ainda estivesse viva. Luz, o que isso significaria? Como Rand reagiria? O resgate foi outro motivo pelo qual Mate sentiu que precisava de uma boa noite de jogo de dados. Porque ele concordou em ir com Thor para dentro da torre. Aquelas cobras e raposas em chamas, ele não tinha desejo de vê-las novamente. Mas ele também não podia deixar Thor ir sozinho. Havia uma inevitabilidade nisso. Como se uma parte de Mate soubesse. Todo ele teve que voltar e encarar aquelas criaturas novamente. Elas já tinham levado a melhor sobre ele 2 vezes, e os Elfin tinham amarrado cordas em volta do seu cérebro com aquelas memórias em sua cabeça. Ele tinha uma dívida a pagar com elas, isso era certo. Mate tinha pouco amor por Moiraine, mas não a deixaria para eles, não importando que ela fosse uma Aes Sedai. Cinzas sangrentas.
Ele provavelmente ficaria tentado a entrar e salvar um dos renegados se eles estivessem presos lá. E talvez uma fosse. Lanfiar tinha caído por aquele mesmo portal. Queime-o. O que ele faria se a encontrasse lá? Ele realmente a resgataria também? Você é uma tola, Matrin Calton. Não uma heroína. Apenas uma tola. Chegaremos a Moiraine, Thor, disse Mate. Você tem minha palavra. Queime-me. Nós a encontraremos. Mas temos que ver a banda em algum lugar seguro, e precisamos de informações. Bailey Domon disse que sabe onde fica a torre, mas não ficarei confortável até que possamos ir a alguma cidade grande e farejar rumores e histórias sobre esta torre. Alguém tem que saber de alguma coisa. Além disso, precisaremos de suprimentos, e duvido que encontraremos o que precisamos nessas vilas nas montanhas. Precisamos chegar a Caemen, se possível, embora talvez paremos em Furkings no caminho. Thor assentiu, embora Mate pudesse ver que ele se irritava em deixar Moiraine presa, sendo torturada ou quem sabe o quê. Os brilhantes olhos azuis de Thor tinham um olhar distante. Por que ele se importava tanto? O que Moiraine era para ele senão outra Aes Sedai, uma daquelas que custaram a vida do sobrinho de Thor? Queime, disse Mate. Não deveríamos estar pensando em coisas assim, Thor. Vamos ter uma boa noite de dados e risadas. Provavelmente haverá algum tempo para uma ou duas músicas também. Thor assentiu, o rosto ficando mais leve. Ele tinha seu estojo de harpa amarrado na garupa do cavalo. Seria bom vê-lo abri-lo novamente. Você planeja tentar fazer malabarismo para ganhar seu jantar novamente, aprendiz? Tom perguntou, os olhos brilhando. Melhor do que tentar tocar aquela maldita flauta, Mate resmungou. Nunca fui muito bom nisso. Randy se adaptou muito bem, não é? Cores giravam na cabeça de Mate, resolvendo-se em uma imagem de Randy, sentado sozinho em uma sala. Ele estava sentado de pernas abertas em uma camisa ricamente bordada, um casaco preto e vermelho jogado de lado e amassado ao lado da parede de madeira ao lado dele. Randy tinha uma mão na testa como se tentasse espremer para longe a dor de uma dor de cabeça. A outra estava. Aquele braço terminava em um toco. A primeira vez que Mate viu aquilo, algumas semanas atrás, ficou chocado. Como Randy perdeu a mão. O homem mal parecia vivo, apoiado daquele jeito, imóvel. Embora seus lábios parecessem estar se movendo, murmurando ou resmungando. Luz. Mate pensou. Queime você, o que está fazendo consigo mesmo? Bem, pelo menos Mate não estava perto dele. Conte sua sorte nisso, Mate disse a si mesmo. A vida não estava tão fácil ultimamente, mas ele poderia ter ficado preso perto de Randy. Claro, Randy era um amigo. Mas Mate não queria estar lá quando Randy enlouqueceu e matou todos que conhecia. Havia amizade, e então havia estupidez. Eles lutariam juntos na última batalha, é claro, não havia como evitar isso. Mate só esperava estar do outro lado daquele campo de batalha de qualquer louco empunhando ditos. Ah, Randy, disse Thor. Aquele garoto poderia ter feito uma vida para si mesmo como um Gleeman, eu garanto. Talvez até um bardo de verdade, se tivesse começado quando era mais jovem. Mate balançou a cabeça, dissipando a visão. Queime você, Randy. Deixe-me em paz. Eram dias melhores, não eram, Mate? Thor sorriu. Nós três, viajando pelo rio Arinelle. Mirdraal nos perseguindo por razões desconhecidas, Mate acrescentou severamente. Aqueles dias também não tinham sido tão fáceis. Darkriendes tentando nos apunhalar pelas costas toda vez que nos virávamos. Melhor do que Gollum e Forsaken tentando nos matar. É como dizer que você é grato por ter uma corda em volta do seu pescoço em vez de uma espada em seu intestino. Pelo menos você pode escapar da corda, Mate. Thor coçou seu longo bigode branco. Uma vez que a espada está cravada em você, não há muito que você possa fazer sobre isso. Mate hesitou, então se viu rindo. Ele esfregou o cachecol em volta do pescoço. Suponho que você esteja certo nisso, Tom. Suponho que você esteja certo. Bem, por hoje, por que não esquecemos tudo isso? Vamos voltar e fingir que as coisas são como eram antes. Não sei se isso é possível, rapaz. Claro que é, disse Mate teimosamente. Oh! Tom perguntou, divertido. Você vai voltar a pensar que o velho Tom Merrilin é o homem mais sábio e viajado que você já conheceu? Você vai bancar o camponês boquiaberto de novo, agarrando-se ao meu casaco toda vez que passarmos por uma vila com mais de uma estalagem. Aqui está. Eu não era tão ruim assim. Apresso-me em discordar, Mate,
disse Tom, rindo. Não me lembro de muita coisa. Matt coçou a cabeça novamente. Mas eu me lembro que Randy e eu nos saímos bem depois que nos separamos de você. Nós chegamos a Kaemin, pelo menos. Trouxemos sua harpa flamejante de volta ilesa, não foi? Notei alguns cortes na moldura. Queime você, nada disso. Matt disse, apontando para ele. Randy praticamente dormiu com aquela harpa. Não pensaria em vendê-la, mesmo quando estávamos com tanta fome que teríamos roído nossas próprias botas se não precisássemos delas para chegar à próxima cidade. Aqueles dias eram confusos para Matt, cheios de buracos, como um balde de ferro deixado por muito tempo para enferrujar. Mas ele tinha juntado algumas coisas. Tom riu. Não podemos voltar, Matt. A roda girou, para o bem ou para o mal. E continuará girando, enquanto as luzes morrem e as florestas escurecem, as tempestades chamam e os céus se rompem. Girará. A roda não é esperança, e a roda não se importa, a roda simplesmente é. Mas enquanto ela girar, as pessoas podem ter esperança, as pessoas podem se importar. Pois com a luz que desaparece, outra eventualmente crescerá, e cada tempestade que se enfurece deve eventualmente morrer. Enquanto a roda girar. Enquanto ela girar. Matt guiou Pips por uma fenda particularmente funda na estrada quebrada. À frente, Talmanes conversou com vários de seus guardas. Isso parece uma canção, Tom. Sim, Tom disse, quase com um suspiro. Um antigo, esquecido pela maioria. Descobri 3 versões dele, todas com as mesmas palavras, em melodias diferentes. Acho que a área me fez pensar nisso. Dizem que a própria Doreilly escreveu o poema original. A área. Matt disse surpreso, olhando para os pinheiros de 3 agulhas. Tom assentiu, pensativo. Esta estrada é antiga, Matt. Antiga. Provavelmente estava aqui antes da ruptura. Marcos como este têm uma tendência a encontrar seu caminho em canções e histórias. Acho que esta área é o que já foi chamado de Colinas Lascadas. Se isso for verdade, então estamos no que já foi Coremanda, bem perto de Agles Reaches. Aposto que se subíssemos algumas dessas colinas mais altas, encontraríamos antigas fortificações. E o que isso tem a ver com Doreilly? Matt perguntou, desconfortável. Ela tinha sido rainha de Aridol. Ela visitou aqui, disse Thor. Escreveu vários de seus melhores poemas em Agles Reaches. Queime-me, pensou Matt. Eu me lembro. Ele se lembrava de estar de pé nas paredes de um forte alto, frio no topo da montanha, olhando para uma longa e sinuosa estrada, quebrada e despedaçada, e um exército de homens com flâmulas violetas avançando pela encosta em uma chuva de flechas. As Colinas Lascadas. Uma mulher na sacada. A própria rainha. Ele estremeceu, banindo a memória. Aridol tinha sido uma das nações antigas que existiram há muito tempo, quando Manetheren era uma potência. A capital de Aridol tinha outro nome. Shadar Logoth Rogogotot. Matt não sentia o puxão da adaga de Rubi há muito tempo. Ele estava quase começando a esquecer como era estar amarrado a ela, se é que era possível esquecer uma coisa dessas. Mas às vezes ele se lembrava daquele Rubi, vermelho como seu próprio sangue. E a velha luxúria, o velho desejo, se infiltrava nele novamente. Matt balançou a cabeça, forçando essas memórias para baixo. Queime, ele deveria estar se divertindo. Que tempo nós tivemos, Tom disse distraidamente. Eu me sinto velho esses dias, Matt, como um tapete desbotado, pendurado para secar ao vento, sugerindo as cores que ele já mostrou tão vibrantemente. Às vezes, eu me pergunto se ainda sou útil para você. Você mal parece precisar de mim. O quê? Claro que preciso de você, Tom. O velho menestrel olhou para ele. O problema com você, Matt, é que você é realmente bom em mentir. Ao contrário daqueles outros 2 garotos. É sério. Queime-me, mas eu quero. Suponho que você poderia sair correndo e contar histórias e viajar como costumava fazer. Mas as coisas por aqui podem correr muito menos suavemente, e eu certamente sentiria falta da sua sabedoria. Queime-me, mas eu sentiria. Um homem precisa de amigos em quem possa confiar, e eu confiaria a você minha vida qualquer dia. Por que Matrim, Tom disse, olhando para cima, os olhos brilhando de alegria, fortalecer o espírito de um homem quando ele está deprimido. Convencê-lo a ficar e fazer o que é importante, em vez de sair correndo em busca de aventura? Isso parece totalmente irresponsável. O que deu em você? Matt fez uma careta. Casamento, eu acho. Queime-me,
mas eu não vou parar de beber ou jogar. À frente, Talmanes se virou e olhou para Mate, então revirou os olhos. Tom riu, observando Talmanes. Bem, rapaz, eu não queria te desanimar. Só conversa fiada. Ainda tenho algumas coisas que posso mostrar a este mundo. Se eu realmente conseguir libertar Moiraine bem, veremos. Além disso, alguém precisa estar aqui para assistir, então colocar tudo isso em música, algum dia. Haverá mais de uma balada que sairá de tudo isso. Ele se virou, vasculhando suas bolsas de sela. Ah, ele disse, tirando sua capa de Gleeman de retalhos. Ele a vestiu com um floreio. Bem, disse Mate, quando você escreve sobre nós, você pode encontrar algumas marcas de ouro se você encontrar uma maneira de incluir um verso legal sobre Talmanes. Você sabe, algo sobre como ele tem um olho que olha em direções estranhas, e como ele frequentemente carrega esse cheiro sobre ele que lembra um curral de cabras. Eu ouvi isso. Talmanes gritou da frente. Eu quis dizer isso. Mate gritou de volta. Thor apenas riu, puxando sua capa, arrumando-a para melhor exibição. Não posso prometer nada. Ele riu um pouco mais. Mas, se você não se importa, Mate, acho que vou me separar do resto de vocês quando chegarmos à vila. Os ouvidos de um Gleeman podem captar informações que não serão ditas na presença de soldados. Informações seriam legais, disse Mate, esfregando o queixo. A trilha subia à frente. Vannin disse que encontrariam a vila logo depois da curva. Sinto como se estivesse viajando por um túnel há meses, sem nenhuma visão ou som do mundo exterior. Queime-me, mas seria legal saber onde Rand está, mesmo que seja só para saber para onde não ir. As cores giraram, mostrando Rand a ele, mas o homem estava parado em uma sala sem vista para o exterior, não dando a Mate nenhuma pista de onde ele poderia estar. A vida é esse túnel na maioria das vezes, eu temo, disse Thor. As pessoas esperam que um Gleeman traga informações, então nós as tiramos e as descartamos para exibição, mas muitas das notícias que contamos são apenas mais um lote de histórias, em muitos casos menos verdadeiras do que as baladas de 1000 anos atrás. Mate assentiu. E, acrescentou Tom, vou ver se consigo descobrir pistas sobre a incursão. A torre de Genjei. Mate deu de ombros. É mais provável que encontremos o que precisamos em Furkings ou Kaemin. Sim, eu sei. Mas Olver me fez prometer que verificaria. Se você não tivesse mandado Noel manter o garoto distraído, eu esperaria abrir nossas alforjes e encontrá-lo lá dentro. Ele realmente queria vir. Uma noite dançando e jogando não é lugar para um garoto, Mate murmurou. Eu só queria poder confiar nos homens lá no acampamento para não corrompê-lo mais do que uma taverna faria. Bem, ele ficou quieto o suficiente quando Noel saiu do tabuleiro. Olver estava convencido de que se jogasse Snacks em Foxes o suficiente, ele escolheria alguma estratégia secreta para derrotar os Aelfin e Eelfin. O rapaz ainda acha que vai conosco para a torre, Thor disse mais calmamente. Ele sabe que não pode ser um dos três, mas planeja esperar lá fora por nós. Talvez invadir para nos salvar se não voltarmos logo. Eu não quero estar lá quando ele descobrir a verdade. Eu não pretendo estar lá, disse Mate. À frente, as árvores se abriam em um pequeno vale com pastos verdes subindo alto ao longo das colinas para os lados. Uma cidade com várias centenas de prédios estava aninhada entre as encostas, um riacho de montanha correndo no meio. As casas eram de uma pedra cinza escura, cada uma com uma chaminé proeminente, a maioria das quais se enrolava com fumaça. Os telhados eram inclinados para lidar com o que provavelmente eram invernos muito nevados, embora o único branco ainda visível agora estivesse em picos distantes. Trabalhadores já estavam ocupados em vários telhados substituindo telhas danificadas pelo inverno, e cabras e ovelhas pastavam nas encostas, vigiadas por meninos pastores. Restavam algumas horas de luz, e outros homens trabalhavam em fachadas de lojas e cercas. Outros passeavam pelas ruas da vila, sem pressa em seus passos. No geral, a pequena cidade tinha um ar relaxante de indústria e preguiça misturadas. Mate parou ao lado de Talmanes e dos soldados. É uma bela visão, observou Talmanes. Eu estava começando a pensar que todas as cidades do mundo estavam caindo aos pedaços, lotadas de refugiados ou sob domínio de invasores. Pelo menos esta não parece provável que desapareça para nós. A luz manda sim, disse Mate, tremendo, pensando na cidade em Altara que havia desaparecido. De qualquer forma, vamos torcer para que eles não se importem em lidar com alguns estranhos. Ele olhou para os soldados. Todos os 5 eram Redarms, entre os melhores que ele tinha. 3 de vocês 5 vão com as Aes Sedai. Suspeito que eles vão querer ficar em uma estalagem diferente da minha.
Nós nos encontraremos de manhã. Os soldados saudaram, e Joline fungou enquanto passava em seu cavalo, intencionalmente sem olhar para Mate. Ela e os outros desceram a ladeira em um pequeno grupo, 3 soldados de Mate seguindo. Parece uma estalagem ali, disse Thor, apontando para um prédio maior no lado leste da vila. Você me encontrará lá. Ele acenou, então instigou sua montaria a trotar e seguiu em frente, com o manto de menestrel esvoaçando. Chegar primeiro lhe daria a melhor chance de uma entrada dramática. Mate olhou para Talmanes, que deu de ombros. Os dois desceram a encosta com 2 soldados como escolta. Por causa da curva na estrada, eles estavam se aproximando do sudoeste. A nordeste da vila, a antiga estrada continuava. Parecia estranho ter uma estrada tão grande passando por uma vila como essa, mesmo que essa estrada fosse velha e quebrada. Mestre Roidelli alegou que ela os levaria direto para Andor. Era muito irregular para ser usada como uma rodovia principal, e a direção que ela levava não passava mais por grandes cidades, então ela havia sido esquecida. Mate abençoou a sorte deles em encontrá-la, no entanto. As passagens principais para Murande estavam lotadas de Seancha. De acordo com os mapas de Roidelli, Inderstap se especializou na produção de queijo de cabra e carneiro para as várias cidades e terras senhoriais da região. Os aldeões deveriam estar acostumados com forasteiros. De fato, vários garotos vieram correndo dos campos no momento em que avistaram Thor e seu manto de menestrel. Ele causaria um rebuliço, mas um rebuliço familiar. As Aes Sedai, no entanto, seriam memoráveis. Ah, bem, ele pensou enquanto ele e Talmanes desciam a estrada ladeada de grama. Ele manteria seu bom humor. Dessa vez, ele não deixaria as Aes Sedai estragarem tudo. Quando Mate e Talmanes chegaram à aldeia, Thor já havia reunido uma pequena multidão. Ele ficou de pé na cela e fez malabarismos com 3 bolas coloridas na mão direita enquanto falava sobre suas viagens no sul. Os aldeões aqui usavam coletes e capas verdes de um tecido profundo e aveludado. Eles pareciam quentes, embora, após uma inspeção mais detalhada, Mate tenha notado que muitos deles, capas, coletes e calças, tinham sido rasgados e cuidadosamente remendados. Outro grupo de pessoas, a maioria mulheres, se reunirá em volta da Aes Sedai. Bom, Mate meio que esperava que os aldeões ficassem assustados. Um dos que estavam ao lado do grupo de Thor olhou para Mate e Talmanes com ar avaliador. Ele era um sujeito robusto, com braços grossos e mangas de linho enroladas até os cotovelos, apesar do ar frio da primavera. Seus braços estavam curvados com cabelos escuros que combinavam com sua barba e as mechas em sua cabeça. Você tem a aparência de um lorde, disse o homem, aproximando-se de Mate. Ele é um PR, Talmanes começou antes que Mate o interrompesse apressadamente. Acho que sim, disse Mate, mantendo um olho em Talmanes. Eu sou Baruden, o prefeito daqui, disse o homem, cruzando os braços. Você é bem-vindo para vir e negociar. Esteja ciente de que não temos muito para gastar. Certamente você tem pelo menos um pouco de queijo, disse Talmanes. É isso que você produz, não é? Tudo o que não mofou ou estragou é necessário para o nosso costume, disse o prefeito Baruden. É assim que as coisas são, hoje em dia. Ele hesitou. Mas se você tiver pano ou roupa para negociar, talvez possamos arranjar algo para alimentá-lo durante o dia. Alimentar-nos por um dia? Mate pensou. Todos nós 11. Ele precisaria trazer uma carroça cheia de volta, pelo menos, sem mencionar a cerveja que havia prometido a seus homens. Vocês ainda precisam ouvir sobre o toque de recolher. Negocie, aqueçam-se perto das lareiras por um tempo, mas saibam que todos os forasteiros devem estar fora da cidade ao anoitecer. Mate olhou para o céu coberto de nuvens. Mas isso é daqui a apenas 3 horas. Essas são as nossas regras, Baruden disse secamente. É ridículo, disse Joline, afastando-se das mulheres da aldeia. Ela empurrou seu cavalo um pouco mais para perto de Mate e Talmanes, seus guardiões, como sempre, a seguindo. Mestre Baruden, não podemos concordar com essa proibição tola. Entendo sua hesitação durante esses tempos perigosos, mas certamente você pode ver que suas regras não devem se aplicar aqui. O homem manteve os braços cruzados e não disse nada. Joline franziu os lábios, reorganizando as mãos nas rédeas para que seu grande anel de serpente ficasse proeminentemente visível. O símbolo da Torre Branca significa tão pouco hoje em dia. Nós respeitamos a Torre Branca. Baruden olhou para Mate. Ele era sábio. Encontrar o olhar de uma Aes Sedai tendia a enfraquecer a determinação. Mas nossas regras são rígidas, minha lady. Sinto muito. Joline fungou.
Suspeito que seus estalajadeiros estejam menos do que satisfeitos com essa exigência. Como eles vão sobreviver se não podem alugar quartos para viajantes? As estalagens são compensadas, disse o prefeito rispidamente. 3 horas. Façam seus negócios e sigam seu caminho. Queremos ser amigáveis com todos que passam pelo nosso caminho, mas não podemos ver nossas regras quebradas. Com isso, ele se virou e saiu. Enquanto se afastava, ele foi acompanhado por um pequeno grupo de homens corpulentos, vários carregando machados. Não ameaçadoramente. Casualmente, como se estivessem cortando lenha e estivessem andando pela cidade. Juntos. Na mesma direção do prefeito. Eu diria que isso é uma recepção calorosa, murmurou Talmanes. Mate assentiu. Naquele momento, os dados começaram a chacoalhar em sua cabeça. Queime. Ele decidiu ignorá-los. Eles nunca foram de nenhuma ajuda de qualquer maneira. Vamos encontrar uma taverna, ele disse, empurrando Pips para frente. Ainda determinado a aproveitar a noite, disse Talmanes, sorrindo enquanto se juntava a Mate. Veremos, disse Mate, ouvindo aqueles dados apesar de si mesmo. Veremos. Mate avistou 3 estalagens em seu passeio inicial pela vila. Havia uma no final da via principal, e tinha 2 lanternas brilhantes queimando na frente, embora a noite ainda não tivesse caído. Aquelas paredes caiadas e janelas de vidro limpas atrairiam as Aes Sedai como mariposas para uma chama. Aquela seria a estalagem para mercadores viajantes e dignitários infelizes o suficiente para se encontrarem nessas colinas. Mas os forasteiros não podiam passar a noite agora. Há quanto tempo essa proibição estava em vigor? Como essas estalagens se mantinham? Elas ainda podiam fornecer banho e refeição, mas sem alugar quartos. Mate não comprou o comentário do prefeito sobre as pousadas serem compensadas. Se elas não estavam fazendo nada de útil para a vila, por que pagá-las? Era simplesmente estranho. De qualquer forma, Mate não foi para a bela pousada, nem para a que Thor havia escolhido. Aquela não ficava na estrada principal, mas em uma rua larga a nordeste. Ela serviria ao visitante médio, homens e mulheres respeitáveis que não gostavam de gastar o que não precisavam. O prédio era bem cuidado, as camas seriam limpas e as refeições satisfatórias. Os moradores locais vinham para beber ocasionalmente, principalmente quando sentiam que suas esposas estavam de olho neles. A última pousada teria sido a mais difícil de encontrar, se Mate não soubesse onde procurá-la. Ficava a 3 ruas do centro, no canto oeste da vila. Não havia nenhuma placa pendurada na frente, apenas uma tábua de madeira esculpida com o que parecia ser um cavalo bêbado sentado dentro de uma das janelas. Nenhuma dessas janelas tinha vidro. Luz e risos vinham de dentro. A maioria dos forasteiros ficaria desconfortável com a falta de uma placa convidativa e lanternas de rua perto desta pousada. Era mais uma taverna do que uma pousada. Mate duvidava que alguma vez tivesse tido algo além de alguns paletes nos fundos que se podia alugar por um cobre. Este era o lugar para os trabalhadores locais relaxarem. Com a noite se aproximando, muitos já teriam vindo para cá. Era um lugar para a comunidade e para relaxar, um lugar para fumar uma pitada de tabaco com seus amigos. E para jogar alguns jogos de dados. Mate sorriu e desmontou, então amarrou Pips no poste do lado de fora. Talmanes suspirou. Você percebe que eles provavelmente regam suas bebidas. Então teremos que pedir o dobro, disse Mate, desfazendo alguns sacos de moedas de sua cela e colocando-os em bolsos dentro de seu casaco. Ele gesticulou para seus soldados ficarem e protegerem os cavalos. O animal de carga carregava um baú de moedas. Continha o estoque pessoal de Mate. Ele não arriscaria os salários da banda em apostas. Tudo bem, então, disse Talmanes. Mas você percebe que eu vou garantir que você e eu iremos a uma taverna adequada quando chegarmos a Furkings. Eu ainda vou te educar, Mate. Você é um príncipe agora. Você vai precisar. Mate levantou a mão, interrompendo Talmanes. Então ele apontou para o poste. Talmanes suspirou novamente e deslizou para fora da cela, então atrelou seu cavalo. Mate se aproximou da porta da taverna, respirou fundo e entrou. Homens se aglomeravam em volta das mesas, suas capas caídas sobre cadeiras ou penduradas em cabides, seus coletes rasgados e costurados desabotoados, suas mangas arregaçadas. Porque as pessoas aqui usavam roupas que antes eram tão bonitas, mas agora estavam rasgadas e remendadas. Elas tinham muitas ovelhas e, portanto, deveriam ter lã de sobra. Mate ignorou a estranheza por um momento. Os homens naquele lugar jogavam dados, bebiam canecas de cerveja em mesas pegajosas e davam tapas nas costas das garçonetes que passavam.
Eles pareciam exaustos, muitos de seus olhos estavam caídos de fadiga. Mas isso era de se esperar depois de um dia de trabalho. Apesar dos olhos cansados, havia uma conversa quase palpável na sala, vozes se sobrepondo em murmúrios baixos e retumbantes. Algumas pessoas olharam para cima quando Mate entrou, e algumas delas franziram a testa para suas roupas bonitas, mas a maioria das pessoas não lhe deu atenção. Talmane seguiu relutantemente, mas ele não era o tipo de nobre que se importava em se misturar com aqueles de posição inferior. Ele já tinha visitado sua cota de tavernas decadentes em seu tempo, mesmo que ele tivesse reclamado das escolhas de Mate. Então Talmanes foi tão rápido quanto Mate para puxar uma cadeira para uma mesa onde alguns homens já estavam sentados. Mate sorriu amplamente e mostrou ouro, jogando-o para a garçonete que passava e exigindo algumas bebidas. Isso chamou alguma atenção, tanto daqueles ao redor da mesa quanto de Talmanes. "O que você está fazendo?" Talmanes sibilou, inclinando-se para Mate. "Você quer nos ver sendo cortados no momento em que sairmos daqui?" Mate apenas sorriu. Uma das mesas próximas tinha um jogo de dados. Parecia catspau, ou, pelo menos, era assim que se chamava na noite em que Mate aprendeu pela primeira vez. Eles o chamavam de Ferdigen em Eboldar, e ele tinha ouvido falar que era chamado Featezaloft em Cairim. Era o jogo perfeito para seus propósitos. Havia apenas um jogador de dados no jogo, com a multidão de espectadores apostando contra ou a favor de seus lançamentos. Mate respirou fundo, então puxou sua cadeira para a mesa, encaixando uma coroa de ouro na madeira diretamente no centro de um anel molhado de cerveja feito pelo fundo de uma caneca, agora segurado por um sujeito baixo que havia perdido a maior parte de seu cabelo de rato, mas o que ele tinha pendia longo em volta de sua gola. Ele quase engasgou com sua cerveja. "Vocês se importam se eu fizer um arremesso?" Mate disse aos ocupantes da mesa. "Eu não sei se podemos igualar isso", disse um homem com uma barba preta curta. "Meu senhor", ele acrescentou tardiamente. "Meu ouro contra sua prata", Mate disse levemente. "Não jogo bem dados a eras." Talmanes puxou sua cadeira, interessado. Ele já tinha visto Mate fazer isso antes, colocando moedas de ouro e ganhando pratas. A sorte de Mate compensava a diferença, e ele sempre saía na frente. Às vezes ele saía na frente jogando ouro por cobres. Isso não lhe rendia muito dinheiro. Só demorava um pouco para que os homens envolvidos ficassem sem moedas ou decidissem parar de jogar. E Mate ficava com um punhado de pratas e ninguém com quem jogar dados. Isso não ajudaria. O exército tinha bastante moeda. Precisava de comida, então era hora de tentar algo diferente. Vários homens colocaram moedas de prata. Mate balançou os dados em suas mãos e então jogou. Felizmente, os dados saíram com um mostrando um único ponto e o outro mostrando 2. Uma perda instantânea. Talmanes piscou, e os homens ao redor da mesa olharam para Mate, parecendo envergonhados, como se estivessem envergonhados por terem apostado contra um senhor que obviamente não esperava perder. Essa era uma maneira fácil de se meter em problemas. "Bem, olhe para isso", disse Mate. "Acho que você ganhou. É seu." Ele rolou a coroa de ouro para o centro da mesa, para ser dividida entre os homens que apostaram contra ele, conforme as regras. "Que tal outra?" Mate disse, batendo 2 coroas de ouro. Houve mais interessados dessa vez. Novamente, ele arremessou e perdeu, quase fazendo Talmanes ter um ataque de asfixia. Mate já havia perdido arremessos antes. Isso aconteceu, até com ele. Mas 2 arremessos seguidos. Ele fez as 2 coroas rolarem, e então tirou 4. Talmanes colocou uma mão em seu braço. "Sem ofensa, Mate", o homem disse em voz baixa. "Mas talvez você devesse parar. Todo mundo tem uma noite ruim. Vamos terminar nossas bebidas e comprar os suprimentos que pudermos antes que a noite caia." Mate apenas sorriu e observou as apostas se acumularem contra suas 4 moedas. Ele teve que apostar uma quinta, já que muitas pessoas queriam participar do cara ou coroa. Ele ignorou Talmanes e jogou, perdendo mais uma vez. Talmanes gemeu, então estendeu a mão e pegou uma caneca da garçonete, que finalmente havia chegado para atender o pedido de Mate. "Não fique tão triste", Mate disse suavemente, erguendo a bolsa na mão enquanto pegava sua própria caneca. "Era isso que eu queria." Talmanes levantou uma sobrancelha e abaixou sua caneca. Mate disse, "Posso perder quando quiser, se for para melhor." "Como perder pode ser para melhor?", perguntou Talmanes, observando os homens discutindo sobre como dividir o ouro de Mate. "Espere." Mate tomou um gole de cerveja. Era tão aguada quanto Talmanes temia. Mate se virou para a mesa,
contando mais algumas moedas de ouro. Conforme o tempo passava, mais e mais pessoas começaram a se reunir ao redor da mesa. Mate fez questão de ganhar alguns lances. Assim como ele tinha que perder um pouco quando passava uma noite ganhando, ele não queria despertar nenhuma suspeita sobre sua sequência de derrotas. No entanto, pouco a pouco, as moedas em suas bolsas acabaram nas mãos dos homens que jogavam contra ele. Em pouco tempo, tudo estava em silêncio na taverna, os homens se aglomerando ao redor de Mate e esperando sua vez de apostar contra ele. Filhos e amigos correram para pegar seus pais e primos, arrastando-os para The Tipsy Castrado, como a pousada era chamada. Em um ponto, durante uma pausa nos arremessos enquanto Mate esperava por outra caneca de cerveja, Talmanes o puxou de lado. Eu não gosto disso, Mate, o homem magro disse em voz baixa, inclinando-se. O suor havia muito manchado o pó em sua testa raspada, e ele o limpou, deixando a pele nua. Eu te disse. Mate tomou um gole de cerveja aguada. Eu sei o que estou fazendo. Homens comemoraram ao lado enquanto um deles bebia 3 canecas, uma após a outra. O ar cheirava suor e cerveja lamacenta, derramada no chão de madeira e depois pisoteada pelas botas daqueles que chegavam dos pastos. Não isso, disse Talmanes, olhando para os homens que aplaudiam. Vocês podem desperdiçar suas moedas se quiserem, desde que reservem algumas moedas para me pagar uma bebida de vez em quando. Não é isso que está me incomodando, não mais. Mate franziu a testa. O quê? Algo parece errado com essas pessoas, Mate. Talmanes falou muito suavemente, olhando por cima do ombro. Enquanto você estava brincando, eu estava falando com eles. Eles não se importam com o mundo. O Dragon Rebor, o Seanchan, nada. Nem um pouco. Então. Mate disse. Eles são pessoas simples. Pessoas simples deveriam se preocupar ainda mais, disse Talmanes. Eles estão presos aqui entre exércitos reunidos. Mas estes apenas dão de ombros quando eu falo, então bebem um pouco mais. É como se eles estivessem. Eles estão muito focados em sua folia. Como se fosse tudo o que importasse para eles. Então eles são perfeitos, disse Mate. Vai escurecer logo, disse Talmanes, olhando para a janela. Usamos 1 hora, provavelmente mais. Talvez devêssemos. Naquele momento, a porta da estalagem se abriu com estrondo e o prefeito corpulento entrou, acompanhado pelos homens que se juntaram a ele antes, embora tivessem deixado seus machados para trás. Eles não pareciam satisfeitos em encontrar metade da vila dentro da taverna jogando com Mate. Mate, Talmanes começou novamente. Mate levantou uma mão, interrompendo, é isso que estávamos esperando. É. Talmanes perguntou. Mate voltou-se para a mesa de dados, sorrindo. Ele tinha passado pela maioria de suas bolsas de moedas, mas tinha o suficiente para mais alguns lançamentos, sem contar o que ele tinha trazido para fora, é claro. Ele pegou os dados e contou algumas coroas de ouro, e a multidão começou a jogar suas próprias moedas, muitas das quais, a essa altura, eram de ouro que eles ganharam de Mate. Ele jogou e perdeu, causando um rugido de excitação daqueles que assistiam. Baruden parecia querer jogar Mate para fora. Estava ficando tarde, e o pôr do sol não poderia estar longe, mas o homem hesitou quando viu Mate tirar outro punhado de moedas de ouro. A ganância mordiscava cada homem, e regras rígidas podiam ser quebradas se a oportunidade passasse e piscasse sugestivamente o suficiente. Mate jogou de novo e perdeu. Mais rugidos. O prefeito cruzou os braços. Mate enfiou a mão na bolsa e não encontrou nada além de ar. Os homens ao redor dele pareciam desanimados, e um pediu uma rodada de bebidas para ajudar o pobre jovem lorde a esquecer sua sorte. Não é nem um pouco provável, Mate pensou, disfarçando um sorriso. Ele se levantou, erguendo as mãos. Vejo que está ficando tarde, ele disse para a sala. Tarde demais, Baruden interrompeu, empurrando alguns pastores fedorentos com capas de gola de pele. Você deveria ir, forasteiro. Não pense que farei esses homens devolverem o que você perdeu para eles de forma justa, também. Eu nem sonharia com isso, disse Mate, arrastando as palavras um pouco. Arnan e Delar, ele berrou. Tragam o baú. Os 2 soldados de fora se apressaram um momento depois, carregando o pequeno baú de madeira do cavalo de carga. A taverna ficou em silêncio enquanto o soldado carregava até a mesa e o colocava no chão. Mate pescou a chave, balançando levemente, então destrancou a tampa e revelou o conteúdo. Ouro. Muito. Praticamente tudo o que lhe restava de sua moeda pessoal. Há tempo para mais um lance, disse Mate para uma sala atordoada. Alguém quer?
Os homens começaram a jogar moedas até que a pilha continha a maior parte do que Mate havia perdido. Não era nem de longe o suficiente para combinar com o que estava em seu peito. Ele olhou para cima, batendo no queixo. Isso não vai ser o suficiente, amigos. Vou fazer uma aposta ruim, mas se eu tiver apenas mais uma jogada esta noite, quero uma chance de sair daqui com alguma coisa. É tudo que temos, disse um dos homens, em meio a alguns apelos para que Mate continuasse e jogasse mesmo assim. Mate suspirou, então fechou a tampa do baú. Não, ele disse. Até Baruden estava observando com um brilho nos olhos. A menos que... Mate fez uma pausa. Eu vim aqui para comprar suprimentos. Acho que eu aceitaria uma troca. Você pode ficar com as moedas que ganhou, mas eu aposto este baú para comprar suprimentos. Alimentos para meus homens, alguns barris de cerveja. Uma carroça para carregá-los. Não há tempo suficiente. Baruden olhou para as janelas que escureciam. Certamente que sim, disse Mate, inclinando-se para frente. Vou embora depois desse lance. Você tem minha palavra. Não quebramos regras aqui, disse o prefeito. O preço é muito alto. Mate esperava ligações dos apostadores, desafiando o prefeito, implorando para que ele abrisse uma exceção. Mas não houve nenhuma. Mate sentiu uma pontada repentina de medo. Depois de tudo isso, perder se o expulsassem de qualquer maneira. Desesperado, ele abriu a tampa do baú novamente, revelando as moedas de ouro dentro. Eu te darei a cerveja, o estalajadeiro disse de repente. E Mardre, você tem uma carroça e uma parelha. É só uma rua abaixo. Sim, disse Mardre, um homem de rosto franco e cabelo curto e escuro. Aposto que sim. Os homens começaram a gritar que podiam oferecer comida, grãos de suas despensas, batatas de seus porões. Mate olhou para o prefeito. Ainda tem que faltar o quê? Meia hora até o anoitecer? Por que não vemos o que eles podem reunir? A loja da vila pode ficar com um pedaço disso também, se eu perder. Aposto que você poderia usar a moeda extra, com o inverno que tivemos. Baruden hesitou, então assentiu, ainda observando o baú de moedas. Homens gritavam e corriam por aí, pegando a carroça, rolando a cerveja. Mais do que alguns galoparam para suas casas ou para a loja da vila. Mate os observou partir, esperando na sala da taverna que esvaziava rapidamente. Eu vejo o que você está fazendo, disse o prefeito a Mate. Ele não parecia estar com pressa para reunir nada. Mate se virou para ele, interrogativamente. Não vou deixar você nos enganar com uma vitória milagrosa no fim da noite. Baruden cruzou os braços. Você usará meus dados. E se moverá bem e devagar enquanto joga. Sei que você perdeu muitos jogos aqui, como os homens relatam, mas suspeito que se o revistarmos, encontraremos alguns conjuntos de dados escondidos em sua pessoa. Você pode me dar uma revista, disse Mate, levantando os braços para o lado. Baruden hesitou. Você os terá jogado fora, é claro, ele finalmente disse. É um esquema fino, vestir-se como um lorde, carregar dados para que eles façam você perder em vez de ganhar. Nunca ouvi falar de um homem ousado o suficiente para jogar ouro fora assim em dados falsos. Se você tem tanta certeza de que estou trapaceando, disse Mate, então por que fazer isso? Porque eu sei como pará-lo, respondeu o prefeito. Como eu disse, você usará meus dados neste lance. Ele hesitou, então sorriu, pegando um par de dados da mesa que Mate estava usando. Ele os lançou. Eles deram um 1 e um 2. Ele os lançou novamente e obteve o mesmo resultado. Melhor ainda. O prefeito sorriu profundamente. Você vai usar isso. Na verdade, eu vou fazer o lançamento para você. O rosto de Baruden na luz fraca assumiu um tom decididamente sinistro. Mate sentiu uma pontada de pânico. Talmanes pegou seu braço. Tudo bem, Mate, ele disse. Acho que devemos ir. Mate levantou a mão. A sorte dele funcionaria se outra pessoa jogasse. Às vezes funcionava para evitar que ele fosse ferido em combate. Ele tinha certeza disso. Não tinha. Vá em frente, ele disse a Baruden. O homem pareceu chocado. Você pode fazer o lançamento, disse Mate. Mas conta da mesma forma que se eu tivesse lançado. Uma mão vencedora, e eu saio com tudo. Uma mão perdedora, e eu vou embora com meu chapéu e meu cavalo, e você pode ficar com o maldito baú. Combinado. Acordado. Mate estendeu a mão para um aperto de mão, mas o prefeito se virou, segurando os dados na mão. Não, ele disse.
Você não terá chance de trocar esses dados, viajante. Vamos lá na frente e esperar. E você mantém a distância. Eles fizeram o que ele disse, deixando o fedor abafado e encharcado de cerveja da taverna para a rua limpa do lado de fora. Os soldados de Mate trouxeram o baú. Baruden exigiu que o baú permanecesse aberto para que não pudesse ser trocado. Um de seus capangas vasculhou dentro dele, mordendo as moedas, certificando-se de que estava realmente cheio e que as moedas eram autênticas. Mate esperou, encostado na porta enquanto uma carroça chegava, e homens de dentro da taverna começaram a rolar barris de cerveja para sua base. O sol era apenas uma névoa de luz no horizonte, por trás daquelas nuvens malditas. Enquanto Mate esperava, ele viu o prefeito ficar cada vez mais ansioso. Sangue e cinzas sangrentas, o homem era um defensor de suas regras. Bem, Mate mostraria a ele, e a todos eles. Ele mostraria a eles. Mostrar o quê? Que ele não podia ser derrotado. O que isso provava? Enquanto Mate esperava, a carroça empilhava cada vez mais alimentos, e ele começou a sentir uma estranha sensação de culpa. Não estou fazendo nada errado, ele pensou. Tenho que alimentar meus homens, não é? Esses homens estão apostando limpo, e eu estou apostando limpo. Sem dados viciados. Sem trapaça. Exceto sua sorte. Bem, sua sorte era dele mesmo, assim como a sorte de todo homem era sua. Alguns homens nasceram com talento para a música e se tornaram bardos e gleemen. Quem os invejou ganhando moedas com o que o Criador lhes deu? Mate teve sorte, então ele a usou. Não havia nada de errado nisso. Ainda assim, quando os homens voltaram para a estalagem, ele começou a ver o que Talmanes havia notado. Havia uma ponta de desespero nesses homens. Eles estavam ansiosos demais para jogar? Eles tinham sido imprudentes com suas apostas. O que era aquele olhar em seus olhos, um olhar que Mate confundiu com cansaço? Eles estavam bebendo para comemorar o fim do dia, ou estavam bebendo para banir aquele olhar assombrado em seus olhos? Talvez você estivesse certo, disse Mate a Talmanes, que observava o sol com quase tanta ansiedade quanto o prefeito. Sua última luz estava polvilhando os topos das casas pontiagudas, colorindo o ladrilho bege de um laranja mais profundo. O pôr do sol era um clarão atrás das nuvens. Podemos ir, então? Perguntaram os Talmanes. Não, disse Mate. Vamos ficar. E os dados pararam de chacoalhar em sua cabeça. Foi tão repentino, o silêncio tão inesperado, que ele congelou. Foi o suficiente para fazê-lo pensar que tinha tomado a decisão errada. Queime-me, nós vamos ficar, ele repetiu. Eu nunca recuei de uma aposta antes, e não pretendo fazer isso agora. Um grupo de cavaleiros retornou, carregando sacos de grãos em seus cavalos. Era incrível o que uma pequena moeda podia fazer pela motivação. Conforme mais cavaleiros chegavam, um jovem rapaz veio trotando pela estrada. Prefeito, ele disse, puxando o colete roxo de Baruden. Aquele colete tinha um cruzamento de rasgos remendados na frente. Mamãe disse que as mulheres estrangeiras não terminaram de tomar banho. Ela está tentando apressá-las, mas... O prefeito ficou tenso. Ele olhou para Mate com raiva. Mate bufou. Não acho que eu possa fazer nada para apressar esse bando, ele disse. Se eu fosse apressá-los, eles provavelmente cavariam como mulas e levariam o dobro do tempo. Deixe outra pessoa ter a chance de lidar com eles. Talmanes continuou olhando para as sombras que se alongavam ao longo da estrada. Queime-me, ele murmurou. Se esses fantasmas começarem a aparecer de novo, Mate. Isso é outra coisa, disse Mate enquanto os recém-chegados jogavam seus grãos na carroça. Parece diferente. A carroça já estava carregada com alimentos, uma boa carga para ter comprado de uma vila desse tamanho. Era exatamente o que a banda precisava, o suficiente para empurrá-los, mantê-los alimentados até chegarem à próxima cidade. Aquela comida não valia o ouro no cofre, é claro, mas era quase igual ao que ele havia perdido cortando lá dentro, principalmente com a carroça e os cavalos jogados dentro. Eles eram bons animais de tração, robustos, bem cuidados pela aparência do pelo e do casco. Mate abriu a boca para dizer que já era o suficiente, então hesitou ao notar que o prefeito estava falando baixinho com um grupo de homens. Eram 6, seus coletes desbotados e esfarrapados, seus cabelos pretos despenteados. Um deles estava gesticulando em direção a Mate e segurando o que parecia ser uma folha de papel na mão. Baruden balançou a cabeça, mas o homem com o papel gesticulou com mais insistência. Aqui agora, Mate disse suavemente. O que é isso? Mate, o sol, Talmanes disse. O prefeito apontou bruscamente,
e os homens esfarrapados se afastaram. Os homens que trouxeram a comida estavam se aglomerando ao redor da rua que escurecia, mantendo-se no centro dela. A maioria estava olhando para o horizonte. Prefeito, Matt chamou. Já está bom o suficiente. Faça o arremesso. Baruden hesitou, olhando para ele, então olhou para os dados em sua mão quase como se os tivesse esquecido. Os homens ao redor dele assentiram ansiosamente, então ele levantou a mão em punho, sacudindo os dados. O prefeito olhou para o outro lado da rua para encontrar os olhos de Matt, então jogou os dados no chão entre eles. Eles pareciam muito altos, uma pequena tempestade barulhenta, como ossos estalando uns contra os outros. Matt prendeu a respiração. Fazia muito tempo que ele não tinha motivos para se preocupar com o lançamento de dados. Ele se abaixou, observando os cubos brancos caírem na terra. Como sua sorte reagiria a outra pessoa jogando? Os dados pararam. Um par de quatros. Um lance vencedor absoluto. Matt soltou um longo e aliviado suspiro, embora sentisse um fio de suor descendo pela têmpora. Matt Talmanes disse suavemente, fazendo-o olhar para cima. Os homens parados na estrada não pareciam tão satisfeitos. Vários deles comemoraram de excitação até que seus amigos explicaram que um lance vencedor do prefeito significava que Matt levaria o prêmio. A multidão ficou tensa. Matt encontrou os olhos de Baruden. Vá, disse o homem corpulento, gesticulando com desgosto em direção a Matt e se virando. Pegue seus despojos e deixe este lugar. Nunca mais volte. Bem, Matt disse, relaxando. Obrigado gentilmente pelo jogo. Então, nós. Vai! Berrou o prefeito. Ele olhou para os últimos raios de sol no horizonte, então xingou e começou a acenar para os homens entrarem no The Tipsy Gelding. Alguns ficaram, olhando para Matt com choque ou hostilidade, mas as insistências do prefeito logo os intimidaram para dentro da estalagem de teto baixo. Ele fechou a porta e deixou Matt, Talmanes e os dois soldados sozinhos na rua. De repente, pareceu assustadoramente silencioso. Não havia um morador na rua. Não deveria haver algum barulho de dentro da taverna, pelo menos. Algum tilintar de canecas, algum resmungo sobre a aposta perdida? Bem, disse Matt, a voz ecoando contra as fachadas silenciosas das casas, acho que é isso. Ele caminhou até Pips, acalmando o cavalo, que tinha começado a se arrastar nervosamente. Agora, veja, eu disse a você, Talmanes. Não há nada com que se preocupar. E foi aí que os gritos começaram.